como o Hermes mesmo disse no seu testemunho, né? Você falando que sua mãe, às vezes você chegava de madrugada de uma festa, porque você estava no mundo, você chegava e sua mãe estava orando por você, pela sua vida. E ela não falava nada para você. Então, assim, porque ela falou para Deus. Porque o único jeito de tocar o coração de uma pessoa é através da oração. A única maneira de você mudar o pensamento de uma pessoa é através da oração. Não é discutindo, não é tentando mostrar que tá certo, não é botando o dedo na cara da pessoa, mas é na oração que você consegue atingir qualquer ser humano na Terra. E eu até lembro quando eu fumava, a minha esposa, a Heloísa, ficava no meu pé. Amor, para de fumar, você tá fedendo. Hoje eu vejo o quanto ela sofreu, coitada. Mas ela ficava no meu pé, eu falava assim, eu já era cristão na época, mas estava meio desviado, né? Tava meio entregue a esse mundão. E eu falava, amor, se você quer me ajudar, porque toda vez que ela vinha me cobrar isso, eu brigava com ela, querendo defender o cigarro, pra você ver como o inimigo age na nossa vida. E eu falava assim, se você quer que eu pare de fumar, ora por mim. Ora por mim. É o único jeito que você vai fazer mudar minha cabeça. E hoje ela me fala que ela orava. E deu certo na minha vida. Então, se você tem um filho, às vezes tá nas drogas, tá viciado, é uma situação difícil. Se você pegar seu filho e acorrentar ele, como a gente já viu no jornal, histórias que o filho ficou viciado em crack e a mãe acorrentou no pé da cama, adiantou? A partir do momento que o guri conseguir serrar aquela corrente ali, a primeira coisa que ele vai procurar é as drogas. Então, assim, é uma situação complicada, mas a única maneira de a gente conseguir mudar um filho, mudar o comportamento de um filho, é através da oração. Essa é a arma que hoje eu sei que é a mais eficaz, né, Hermes? E, claro, que você vai buscar também ajudas terrenas, mas sempre primeiro pedindo a orientação de Deus, que com certeza ele vai te dar um sinal do caminho que você deve percorrer para ajudar o seu filho, né? E você vê que tudo isso que a gente está falando, Rafa, volta exatamente no que nós começamos, né, no início do programa, Salmo 128. Teme ao Senhor. Sim. Né? O princípio é esse. É o que você falou. Nós temos aí ajuda, né? Hoje nós temos ajuda de vários profissionais, né? Psicólogos especializados em criança, outros profissionais especializados em criança. Não vou tirar aqui o mérito de nenhum desses profissionais, porque isso inclusive foi instituído por Deus. Sim. Se essas pessoas são capacitadas hoje é porque Deus permitiu, porque Deus criou essas possibilidades. Então nós temos que aplaudir essas pessoas, porque são pessoas que realmente nos ajudam muitos pais, né? Eu tenho amigos nessa área, Pastor Paulo, um grande homem de Deus, né? Um homem realmente de um conhecimento, de uma sabedoria muito grande. Mas assim, nós temos que entender que o princípio de todas as coisas é o temor a Deus. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, quando nós, né, temos princípios, quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, não com peso, não por obrigação, mas com amor. Fazemos porque temos prazer em fazer. Não porque somos escravos, mas porque temos prazer em andar conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Isso me torna perfeito? Claro que não. Não. Né? Não torna. Quando eu aceito Jesus, quando eu quero que Jesus tome conta da minha vida e administre tudo que eu sou e tudo que eu tenho, isso não faz de mim um super-homem. Eu não vou ser transformado, não vou ter peito de aço, entendeu? Mas diminui seu fardo. A partir de hoje eu sou um cara 100% correto, posso andar de nariz empinado porque eu sou melhor do que os outros. Não. Eu vou continuar sendo falho, vou continuar tendo os meus problemas, vou continuar tendo dificuldades, vou continuar tendo provações, né? E vou buscando sempre melhorar. Bom, isso aqui eu errava, não vou errar mais. Eu já sei que isso aqui é errado. E vou cada vez melhorando a minha vida com Deus. Isso vai me trazendo o quê? Comunhão. Sim. E você vai aprendendo. E o Espírito Santo cada vez mais perto, cada vez mais habitando a sua casa. Quando você vê, você criou um ambiente no seu lar e na sua família e nos seus negócios, no seu escritório. É um ambiente totalmente favorável para quê? Para que as bênçãos de Deus caiam sobre a tua vida. Sim. Né? Quando você cria essa atmosfera de bênção na tua casa, no teu casamento, as portas se abrem. É algo natural e as bênçãos de Deus começam a te acompanhar, né? Seus filhos vão ser bênçãos, sua esposa vai ser bênção, seu casamento vai ser bênção, seus negócios vão ser prósperos, né? Então o princípio está onde? Em temer a Deus. Temer a Deus. Ele começa a mudar nossas atitudes em certas situações. Por exemplo, no casamento, quando a gente teme a Deus, por exemplo, se você não está abaixo do princípio da palavra, da sabedoria que a Bíblia ensina, por exemplo, às vezes numa discussão com a sua esposa, por mais que você é cristão, você vai ter momentos de discussão, que você, às vezes, uma ideia diverge, mas quando você é moldado pelo Espírito Santo, certas atitudes que você faria às vezes naquela discussão, você já não faz mais. É incrível porque a gente vai sendo moldado com o tempo, né? Então não vai ser do dia para noite. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não vai ser do dia para noite, mas você vai ver que certas atitudes que você começa a ter depois de conhecer a palavra, começa a mudar tudo ao seu redor. Então no seu trabalho, no seu tratamento com amigos, com funcionários, com sua esposa, com seus filhos. Então essas atitudes começam a ser moldadas a partir desse princípio de temer a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, a gente sabe que uma palavra proferida pode machucar muito uma outra pessoa, que pode ocasionar muitas outras coisas. E na Bíblia fala que a nossa língua é igual o leme de um navio, né? Que ele é tão pequeno, é um órgão tão pequeno, mas que pode mover grandes coisas. Então, o que você fala pro seu filho, pra sua esposa, pro seu funcionário, no seu trabalho, tem muito poder no mundo espiritual. Então,
a sabedoria nos dá o quê? A gente aprende a refrear a nossa língua, que é uma coisa muito difícil. Para mim foi muito difícil durante muito tempo, refrear a língua, porque eu sempre fui um cara que sempre falei tudo que eu penso. Mas existem certas coisas que é melhor a gente não falar. E como que a gente consegue se refrear? Somente com o Espírito Santo. E, para você ter ideia, às vezes uma palavra... Eu já conversei com adultos que às vezes uma palavra que o pai proferiu quando essa pessoa era criança, ela carrega um trauma pro resto da vida. Eu até me arrepio de falar. Porque tem pessoas que às vezes ela escutou uma palavra e aquilo enraizou na cabeça dela de um tanto que fez toda a diferença na vida dela. Então, temer a Deus, até isso a gente consegue ser capaz de refrear a nossa língua. Que é igual a cobra, né? Também se fala na Bíblia. Que a língua da cobra tem uma peçonha mortal. A nossa língua é a mesma coisa, gente. Então, o que você fala pro seu filho, o que você fala pra sua esposa, isso tem poder. Então, temer a Deus nos ajuda a refrear a nossa língua. Isso, e quando a gente refreia a nossa língua, a gente consegue mudar ambientes. Quando a gente refreia a nossa língua, a gente consegue mudar uma situação de briga. A pessoa pode vir furiosa pra cima de você. E se você refreia a sua língua, você já sabe como Jesus foi, né? Jesus nos ensina isso através do exemplo. O que Jesus fazia, Hermes? É verdade. Eu me lembro que lá na nossa igreja no Brasil, na Atos Comunidade, quero mandar um abração, né, para quem estiver ligado na gente aí, apóstolo Gilson e família, foi aniversário dele também essa semana, que bênção. E ele falava muito sobre isso, ele falava assim, né, por que você acha que você tem 2 ouvidos e uma boca? Você tem que ouvir mais e falar menos. Sim. E é o que você falou. O poder da morte e da vida está na nossa palavra. Sim. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Se nós proferimos o bem, proferimos palavras de bênção, de vitória, de conquista, de portas abertas, de cura, de libertação, isso vai acontecer, porque o mundo espiritual capta tudo isso. Sim. Mas quando você fala também palavras ruins, infelizmente o diabo está ali só colhendo. Sim. Olha que situação interessante. Estava assistindo um testemunho de uma mulher, que ela ia na igreja já há um bom tempo, e um dia ela conheceu ali uma pastora, que foi pregar nessa igreja e tal. E ela falou, eu queria que você conhecesse meu marido, né? Meu marido é uma bênção, tá? Meu marido é muito gente boa. Queria muito que você conhecesse meu marido. Aí teve o culto, aconteceu o culto, tal. Aí ela, eu quero conhecer seu marido. Vem cá. Aí a mulher levou ela até uma cadeira vazia com uma Bíblia. Falou, mas cadê seu marido? Falou, não, meu marido não é crente ainda. Ele não vem na igreja, mas já tá aqui o lugar dele. Uau. Um dia ele estará aqui sentado comigo. Uau, isso é a fé. É a fé, entendeu? Aquela mulher, ela estava orando constantemente pelo marido dela, não discutia, não forçava, não ficava reclamando, mas orando. Um dia meu marido estará aqui. Colocou até a Bíblia na cadeira, é o lugar dele. E ninguém sentava lá. Ela sentava no culto, a cadeira sempre vazia com a Bíblia, aqui é o lugar do meu marido. Sim. Entendeu? Aqui é o lugar do meu marido, que um dia ele vai estar aqui comigo. Uau. Eu vejo isso, Rafa, na minha vida. A minha mãe, minha mãe falava, um dia você vai estar na igreja comigo. Um dia você vai estar buscando a Deus comigo. Um dia você vai ser um grande homem de Deus, entendeu? E muitas vezes eu ri de tudo isso. Muitas vezes eu zombei de tudo isso, quando eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Então a palavra, o poder da palavra, daquilo que nós falamos, é tremendo. Existem palavras que você jamais pode falar dentro da sua casa. Sim. Né? Palavras como inferno, desgraça, palavras ruins, de maldição, você não dá certo, você não vai ser nada, você é um preguiçoso, você é um vagabundo. Entendeu? Essas palavras, quando você diz na sua casa ou direcionada para um filho teu, você não sabe o efeito negativo que isso tem. Sim. Entendeu? Porque o diabo, ele pega tudo isso e fala, opa! E começa a plantar na sua cabeça isso todo dia. Sim. O diabo é legalista, ele não tá nem aí se você tem fé, se você não tem fé, se você acredita, se você não acredita. Entendeu? É como o pastor Cláudio fala, né? Quando o cara chegou lá no inferno, falou, poxa, mas eu tô aqui, tá? Eu não acreditava que você existia. Já falou, queridão, não precisa acreditar que eu existo. Eu existo. Fé é uma coisa da concorrência. Sim. Entendeu? Fé é da concorrência. Aqui não precisa ter fé, não. Não precisa acreditar em nada. Não precisa acreditar em nada. Ainda falou assim, aceita nessa cadeira pegando fogo, que já eu vou te atender. Então é bem assim, né? Então, se você começar a ter esse discernimento de proferir palavras de vitória na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, tenha certeza que isso vai mudar. Sim. Mas quando isso é dito com fé, com atitude, com perseverança e o principal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que é o nome que está acima de todo nome. Sim. Né? Nesse nome, as pessoas são curadas. Nesse nome, pessoas são libertas. Nesse nome, pessoas ressuscitam. Sim. Ressuscitam. Né? Então, talvez a sua casa hoje tenha alguma coisa que já tenha até morrido. Morrido a alegria, morrido a paz, morrido o diálogo com seus filhos, morrido, né, a harmonia dentro da sua casa com seus filhos. Talvez isso tudo tenha morrido na sua casa. Mas eu quero te falar uma coisa. O nome de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. E ressuscita tudo isso. Sim. Mas você precisa mudar a atitude. Né? Como o Rafa estava comentando. Todos os dias, né, quando os meus filhos dormem, eu vou lá no quarto de cada um, coloco a mão de leve na cabecinha deles para não acordar, né?
Apesar que eles têm um sono pesado, né? Cansa e tal. O meu também, o meu Mas, tá perto. enfim, eu coloco lá a mão na cabecinha deles, do Davi, da Mel, e falo, olha, vocês é um presente de Deus. Vocês nasceram para dar certo. Vocês nasceram para conquistar. A sua mão é mão de conquista. Os seus pés é pés de conquista. Onde vocês entrarem, vocês serão sal. Vocês serão luz. Vocês serão bênção e serão abençoados. Amém. Entendeu? Que a marca de Deus está em vocês. Entendeu? Não vale encantamento sobre a vida de vocês. Palavra nenhuma de maldição vai alcançar vocês. Eu já declaro vida sobre a família de vocês. Eu declaro, Melissa, você tem um ventre abençoado. Você vai ser mãe de filhos. Davi, você vai ser pai de filhos. Entendeu? Então são coisas, Rafa, que não nos custa. Não custa nada. Não custa nada. Às vezes você tá lá no celular, perdendo tempo, vendo porcaria. Entendeu? Sim. E pode abençoar Poxa, a sua vai família. no quarto do seu filho orar por ele, meu querido, minha querida. Sim, Sabe? e tem muito poder. Você tem poder, você é sacerdote. Você tem nas suas mãos o poder de abençoar pessoas. Sim. Então não perca tempo vendo baboseira, entendeu? É. Você levanta, faz alguma coisa pela sua família. Ai, a minha família tá perdida. Mas e aí, você não tá fazendo nada. Sim. Ah, mas eu não tenho tempo. Ó, né? vida, ó, azar. Ó, Ora que o seu filho ensina ele também o caminho que ele deve seguir. Ensina o caminho. Esse poder. Entendeu? Toda sementinha que você coloca vai um dia crescer. Agora você fica aí. É a Anitta, é Pablo Vittar, é os cambau, com essas porcaria do mundo. Sim. Entendeu? Ensinando dancinha pro TikTok. Sabe? Sensualizando criança, colocando roupinha curta na menina. Sim. Poxa, isso aqui é o quê, queridão? Aí não tem jeito. Sim. E aplaudindo tudo isso? É verdade. E ontem, eu até tava comentando com o Hermes aqui, que ontem a gente tava assistindo um podcast. E o temer a Deus, né? Tipo, já volta lá naquele princípio. Quando você teme a Deus, até o seu gosto musical começa a mudar. Porque quando você entende o poder de uma palavra na sua vida, e também o que você escuta, tudo isso começa a ser profetizado na sua vida. Então, tem certas músicas. Eu sou um cara que gosto muito de sertanejo, mas só que eu não consigo mais ouvir hoje. Por quê? As palavras que são ali é traição, bebedeira. chifre, bebedeira, passou vergonha com a esposa ou ficou com a mulher do amigo. Olha o tipo de coisa que você está escutando. Então não é que, mas você está muito radical com a música. Não é, gente. A palavra, o mundo espiritual, ele pega tudo isso, né? Então, na minha época, era bem mais inocente, né? As coisas que aconteciam, mas só que hoje está cada vez pior. Mas na nossa época, é o tchan e a boquinha da garrafa. Olha a situação. Aí tinha crianças dançando a dancinha da boca da garrafa. Poxa, por muito tempo eu não enxergava isso, mas quando os seus olhos espirituais se abrem, você começa a olhar as coisas e fala, caramba, olha o que isso tá profetizando aqui dentro do ambiente que eu tô, o que meus filhos estão escutando. São músicas legais, ritmos legais, mas o que tá trazendo pra sua vida? Né, Hermes? Não é benefício nenhum. Não é benefício nenhum. E uma coisa, sabe, que é tremendo, né? Deus, ele sempre quer pra nós o melhor. E ele quer te guiar. Eu me lembro, né? Vocês já devem ter feito isso. Eu me lembro quando Gustavo, quando era pequenininho, a Mel, o Davi. Você já deve ter feito isso também, Rafa. Você pega a criança e fala pra ela assim, ó, vem aqui, sobe nos meus pés. A criança sobe com os 2 pezinhos no seu pé, você pega a mão dela e você vai caminhando com a criança, né? Guiando ela, como se você estivesse aliviando o caminhar dela, né? Deus também é assim. Deus quer pegar nas suas mãos, sabe? E conduzir você. Né? Te levar para o caminho que é saudável, que é bom, que é de acordo com a vontade dele e com a promessa dele. Então, assim, queridos, não é difícil. Não é difícil. Basta você querer mudar a tua vida e mudar a tua história. E, principalmente, mudar a história da tua casa, da tua família. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aí ligados na gente nesse momento, vocês querem o melhor para o filho de vocês. Mas talvez você está guiando os seus filhos por caminhos não corretos, por caminhos que não é de bênção. Infelizmente, lá na frente você vai ter problema. Sim. Você vai ter problema, né? De filhos revoltados, de filhos que não são obedientes, de filhos que não têm respeito por você, entendeu? O que a Bíblia fala? Um dos maiores mandamentos, que é com promessa, inclusive. Filhos, honra pai e mãe. Honra teu pai também. Para que tudo te vá bem. Para que você seja feliz, para que os seus dias sejam acrescentados na terra. Né? É mandamento com promessa. Sim. Honrar pai e mãe. Mas o teu filho só vai te honrar se você instruir ele, porque ele não tem conhecimento disso. Sim. A criança, ela nasce com a memória, né, pronta para receber informação. É um HD limpinho. Pronto para receber informação. Então, tudo que você introduzir na cabeça dos seus filhos é o que eles vão guardar. Se você coloca porcaria, se você coloca essas músicas mundanas, se você coloca esse monte de desenhos aí que hoje está tudo perdido, Sim. esse monte de instrução ruim, é isso que ele vai assimilar. Sim. Entendeu? E vai levar para a vida como se fosse normal. Dele, se fosse normal. E muitos pais, às vezes, estão cegos, né, com tudo isso. Mas não tem problema, isso não é nada. Na minha fase era assim também.